Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje traz o comentarista da ESPN, Caco da Mota. Vamos bater um papo aí sobre futebol e sobre tudo mais. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Comendo a Bola de hoje tem a ausência do nosso presidente Rodrigo Titerix, que estava incapacitado de comparecer, não veio, mas bateremos esse papo aqui. Eu, meu amigo professor Carlos Eduardo Falkowski, tudo bem? Bem, Capelari. Preparado para o programa? A gente, quando recebeu o desfalque, o cara meio que organiza a tática, né? Para dar conta do recado. Mas zagueiro de várzea, né? Como eu e tu somos, a gente vai dar conta, né? Não, tem que correr um pouco mais com a menos, né? De correr deixo para ti, que tá mais bom, em forma ainda. Beleza, maravilha. E nosso amigo aí, Caco da Mota. Caco, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Um prazer te ter aqui na mesa para a gente bater esse papo aí sobre todos os assuntos, né? Relativos ao futebol, tua carreira e tudo mais. Obrigado, eu que agradeço o convite, Maurício, professor. Muito legal estar aqui. O Rodrigo também, que não está presente, a gente manda um abraço, ele vai estar nos assistindo, com acredito certeza, que vai nos prestigiar também. Teve algum imprevisto aí, mas que legal poder estar aqui em Floripa, no Floripa Podcast, para bater um papo com vocês. Maravilha. Vamos trocar esses passes aí, vamos bater esses papos todos. E eu lanço a bola aqui na minha esquerda para o professor. Então, Caco, a gente costuma fazer uma pergunta inicial até para não só eu e o Capelari, mas para a audiência saber como é que é a tua trajetória, né? Jornalismo esportivo, onde é que tu tá? A gente sabe que tá na ESPN, já trabalhou em Santa Catarina. Muito tempo. Pô, eu lembro muito bem. E aí, joga para nós espalha um pouquinho aí das tuas passagens. Ah, legal. É uma trajetória que já dá para dizer que é longa agora, né? Já tem uma história legal, bacana, que eu muito me orgulho, assim. Mas eu posso dividir em duas partes, que é justamente o período Rio Grande do Sul e o período Santa Catarina. E agora um período ponte aérea, assim, mas pela estrada, né? Pela 101 ou pela Birioi. Que é a questão de estar em Porto Alegre e estar também aqui em Florianópolis. Mas eu me formei como jornalista na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ainda em São Leopoldo, já ela tem uma unidade em Porto Alegre. Bonita, inclusive, né? Sensacional. A minha filha estuda lá, faz nutrição, a Mariana. E é muito legal, porque eu tinha todo esse trajeto que eu pegava, a gente aproveitava pegar o ônibus, estudar e coisa e tal, e teve esse período muito legal, isso faz muito tempo. E eu já estagiava ali, que começa tudo, eu já estagiava na Rádio Gaúcha. Então eu tive uma escola sensacional, porque eu peguei na Rádio Gaúcha aquele período que tinha como diretor e narrador Armindo Antônio Ranzolin. Já estava lá Roberto Brauner, só os três narradores e o Haroldo de Souza. Eu era produtor do Haroldo de Souza, produzi o Ranzolin na Copa, participei da Copa de 90, porque eu entrei em 89. Eu consegui prolongar o meu estágio, geralmente os estágios eles vão de 6 a cada 6 meses, eu consegui ficar quase 1 ano e meio, e foi a minha porta de entrada em um networking maravilhoso que eu fiz, que eu conheci diversos profissionais ali, que abriram muitas portas para mim, e claro, podendo mostrar o meu trabalho, enfim. E dali que eu fui, dentro do mesmo prédio da Rádio Gaúcha, eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar no plantão esportivo que eu produzia como freelancer já.
Só curiosidade, Caco, que tu falaste dos narradores, quem é que comentava aquela época ainda? Lauro Quadros? Tá? Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman. Só turma o Pedro pesada. Ernesto ainda era repórter recém estava começando a narrar alguns jogos. Né? Eu peguei esse início da transição do Pedro Ernesto virando narrador. E não é uma coisa fácil, né? O cara sair de repórter para narrador, não né? É fácil. E a responsabilidade era muito grande, porque ele só tinha cara pesado, né, no microfone. Pô, turma e ele conseguiu uma trajetória brilhante que eu vejo do Pedro. Deu conta. Fazendo um parêntese aí. Com sobras. Ele pode não ser o exímio narrador em termos de técnica, não foi, acabou criando isso, eu acredito que conseguiu isso, mas ele é um grande comunicador numa jornada esportiva. Claro. E sem ele saber isso, ele anteviu a maneira que os narradores hoje têm que comandar uma jornada, que não é só brilhantemente narrar o jogo no rádio, de escrever, mas também animar as pessoas, comandar a jornada, sabendo lidar com a audiência, o que está dando certo, o que não está dando certo. E isso ele faz muito bem, porque ele é um cara de auditório, ele é cantor. Podem até questionar se canta ou não canta bem, mas ele é um artista sensacional. Mas aí, para resumir, para não me alongar muito na questão eu vou para o Correio do Povo, na verdade, na Rádio Guaíba, ter o meu primeiro emprego como redator, no Correspondente. E tudo isso é legal porque tem uma história muito bacana, porque eu fui redator do Correspondente Renner e que tinha como locutor o Milton Ferretti Jung, que é um grande nome também do rádio. Sim, então, outra voz marcante. Então eu só tive assim dessa escola, de todos esses caras, o próprio plantão, os plantões que eu trabalhei, eu consegui pegar o Antônio Augusto na Rádio Gaúcha trabalhando comigo quando eu era estagiário, mas o próprio Érico Sauer, que era um grande plantão que me ensinou muita coisa, e um jovem ainda que hoje está na Rádio Grenal, que é o Ítalo Gal. Certo. Então ali é que eu ficava fazendo rádio escuta, eu usava... eu ouvia... O que é o rádio escuta, para quem não entende, né, pessoal? Eu ouvi ali que eu comecei a ouvir e entender melhor o futebol do Rio Grande do Sul, porque o rádio escuta eu pegava... A Gaúcha tinha uns plugs, assim, eu criei uma técnica de cruzar cada fone, poderia entrar um áudio. Eu conseguia cruzar 2 fones assim, e eu ouvia 4 jogos ao mesmo tempo. Mas como isso é uma bagunça? Mas é que, na verdade, eu tinha o monitoramento aqui. Então, eu criei uma técnica que o Érico Sá não vai te atrapalhar aí, guri. Ele era um alemãozão assim, né? Tu não vai me enrolar com esses gols. Aí eu digo, não, calma, vai dar certo. Porque, na verdade, o que eu criei? Uma técnica que eu cruzava os fones, ouvindo 4 jogos do Rio Grande do Sul, mas às vezes a gente ouvia uma rádio de São Paulo, porque daí a Rádio São Paulo já dava muita coisa, ou Curitiba, que tinha o Kleina, um grande plantão que dava resultado do Nordeste, de tudo. Então, para mim, o que eu tinha que ouvir não era prestar atenção no jogo, a não ser que tivesse um jogo assim, a dupla Grenal está jogando e tem um jogo do Juventude que vale uma classificação contra um Caju, um clássico Caju. Sim. Aí eu tinha que ficar um pouco mais atento a algumas jogadas e passar para ele, que tem pênalti. Mas eu só tinha que ouvir quando um plantão dissesse gol ou um narrador gol. Claro que às vezes podia sair ao mesmo tempo. Sim. Mas várias vezes deve ter acontecido. Com certeza. Pô. E aí eu ouvia aquilo, daí eu baixava um pouquinho os outros e ouvia, anotava, gol do Santa Cruz, Marquinhos marcou 32 do primeiro tempo, Santa Cruz 1, Juventude 0. Aí anotava no papel e passava pro... Vai que o VAR anula. Aí tempos, não tinha VAR. Não tinha VAR. Hoje em dia o cara abre uma tela... Gol era gol, né? Abre uma tela de computador, tu tens diversos sites... Que loucura, a diferença, né? Mas é tão louco isso que a gente vai se acostumando, né? Porque tem jogos agora amistosos que eu fiz, internacionais, e aí não tem o banco, não tem escalação. Os detalhes são mais raros. E aí a gente tá acostumado com isso e vai em site do clube e não tem. Né? Aí tu volta um pouco ao passado. Porque tinha... E uma coisa que os plantões adoravam era fechar o placar pelo Brasil. Ele queria até todos os resultados do campeonato sergipano. E porque todos da segunda divisão do Rio Grande do Sul. Aí, sempre tem um maluco escutando e que gosta de ouvir esse tipo de informação. É que tinha da loteca, né? Também, tem que cuidar isso aí da loteria também, né? O jogo da loteria era uma loucura, né? Claro. Tu não sabe, Caco, mas ontem, quando a gente tá gravando, o Trem foi campeão amapaense. É loucura isso aí. Eu escutei a transmissão da rádio de Macapá, Capelário, mas eu descobri aqui pelo
As redes sociais, então tá aí, ó. Não é em Macapá que a gente tem aquele... Temos um espectador em Macapá, é isso? Eu não lembro agora se era de lá. Que legal. Cuidado, eu peço desculpas pelo apresentador. Não, mas com certeza tem, pô. Imagina. Deve ter em todo o país. com Mas certeza, sensacional. Não, e aí... Essa história de cruzado, sensacional isso aí, Caco. Eu criei essa técnica, né? E uma outra coisa que eu fiz muito legal, eu vou me alongar um pouco mais nessa primeira trajetória. Fica à vontade. Porque eu ali estudei, eu tive uma enciclopédia do rádio. Porque eu peguei rolos de fita e o Flávio Dutra, que era o coordenador, me deu esse desafio, e o Walter também. Walter Gonçalves dos Santos, já falecido, que era o coordenador, o chefe lá da equipe. Me deram um monte de rolo de fitas e disseram, olha aqui, guri, tu tem que dar um jeito de ouvir isso aí, a gente precisa cadastrar isso aí. Tu toparia fazer isso? Eu digo, eu topo, cara. Eu gosto de ouvir rádio, eu gosto de ouvir histórias, né? E aí eu fui na central técnica, onde tinha o Espíndola. Depois do meu horário, tu vê, o meu estágio era até 4, 5 da tarde. Aí esse horário eu botava o rolo na central técnica, ficava ouvindo o rolo, gravando e fazendo uma espécie de uma decupagem. O que é a decupagem? É ouvir o que estão falando ali e fazer uma descrição, pelo menos um script, um roteiro do que quem são as pessoas. E ali eu peguei coisas assim do Cândido Norberto, da década de 70, 60. Então tinha muitas coisas. Então eu ouvi toda essa história. Uma pena que depois coloquei tudo numa máquina de escrever ainda, naquelas capinhas de fita cassete. Putz, você pega um E mofo, organizei. né? Estraga, não estraga? Não, mas lá tem Lá tem uma área específica, uma Bem Não, acondicionado. É, tá acondicionado, um armário, tem aqueles negocinhos de cristais para não ter umidade. Sílica. Sílica, exatamente. Com sílica, que é aquela pedrinha, né? Isso. E aí, o que acontece? E aí eu consegui, tinha um armário de cassete. E aí, para minha surpresa, o Rafael Collin da Rádio Gaúcha me convida um dia para um programa e eu vou no estúdio. Ou era o show dos esportes da Gaúcha, eu volto anos depois. E eles vão reproduzir um gol, relembrando um gol, e eles vão lá no cassete e, cara, isso aqui é sensacional, esse negócio, porque tá muito organizado, tem um monte de coisa aqui. Eu disse, cara, fui eu que fiz esse negócio aí, cara. Quase me matei um ano fazendo isso e descobri coisas. E aí, às vezes, era legal porque tinha um apresentador lá, o timbre da voz. Quem é esse apresentador, cara? Daí eu chamava o professor Rui, um cara mais antigo ali, me encaminhou, ouve isso aqui, chama o Cândido vai resolver isso pra ti, porque esse aí vai muito saber antigo. Quem é. Aí ele ouvia aquelas histórias, né? Mas ali foi legal, porque no próprio jornalismo eu fiz o estágio da cobertura da Guerra do Golfo, foi uma ampla cobertura, a Copa de 90 e também as eleições de 1989, né? Famosas. Foi legal, que a gente colocava... Eu era uma espécie de guarda de trânsito, assim, de colocar repórter de todas as partes do estado e de várias zonas eleitorais. E tu bota, era 3393, não lembro, tu não dizia o prefixo, dizia 3393 no ar, plugado, repórter tal. Vitor Bleide Moraes está na central de eleições. São Paulo, fulano de tal. E aí tu via plugando e botando aquilo. Então foi um aprendizado muito legal de produção, né? E que me deu muita cancha. E depois eu fui fazendo. Teve um jogador, chegou uma vez, o Serriçuela, para o Internacional. E aí me mandaram no aeroporto. Argentino? Me mandaram no aeroporto. Eu tremia para entrar no ar naquilo, mesmo não aparecendo, com o microfone da Rádio Gaúcha ali. Mas aí entrei. O Roberto Brauner me chamou. Foi minha primeira entrada ao vivo. É aquilo, a gente não esquece. Que ano isso, Caco? 89, 90, por aí, né? Mas aí dali eu saí para Guaíba. Não me adaptei muito à questão de ser redação de jornalismo, cheguei a fazer, e era um contrato de experiência, e acabei por querer sair, assim, aí num comum acordo, eu digo, olha, eu quero fazer futebol, né? Tanto que o Luiz Carlos Ré, que já estava na Rádio Guaíba, me dava uns textos para falar do futebol nacional, era nos telex ainda, aqueles, e aí eu falava do Vasco, do Flamengo, as notícias nacionais, me chamava, gravava um boletim. E aí eu acabei saindo, daí eu vou acelerar a trajetória, eu vou para 0 hora, eu entro no caderno de esportes para ser outros esportes que eles chamavam, eu cobria vela, basquete, tinha Pit Corinthians, Arcal, aquele pessoal, basquete famoso. O vôlei, né, do Frangosul, enfim, Jorge Schmidt, enxuta lá, futsal, o atletismo da Sojipa, as coisas do União, bastante o coisa automobilismo, importante. né, o Rio Grande do Sul tem uma coisa muito forte, mas em seguida saíram aquelas coisas de muita gente numa virada de redação,
demitiram muitas pessoas, teve aquele negócio que a gente chama de passaralho. Passaralho. Um passaralho na 0 hora, e aí os guri, que é coisa que depois a gente sofre mais velho, e a gente entende, se coloca no lugar dos outros, os guri vão tomando conta. Então eu era garoto ali e me surgiu a oportunidade de ser setorista do Grêmio. Então era eu o setorista do Grêmio, Leonardo Meneghetti do Inter, depois foi o Léo Gershman do Inter. E aí eu trabalhei um período ali fazendo na 0 hora, aí meu primeiro emprego mesmo, carteira assinada, enfim, como repórter. Aí eu vim fazer um jogo do Grêmio aqui em Floripa. Aqui eu vou puxar a bola, Caco. O pessoal já está acostumado quando vem algum jornalista aqui na nossa mesa. A gente faz a pergunta. Rio Grande do Sul ainda é uma coisa meio a meio, né? Fosse trabalhar como setorista do Grêmio. Qual era o teu time? Ou qual é o teu time? Se tu quiser, tu responde. Não, Caco. eu não... Se não quiser, fica à vontade. Não, eu não respondo, porque eu tenho time, claro, sempre tive. Mas eu nunca declarei assim o time que eu tenho uma preferência. E eu gosto do que o Roberto Alves diz, que é daqui, né? Sim. Eu tenho simpatia por um time, ele gosta de falar isso assim. Paula Ramos é o time dele, né? Não, mas falou que você sempre disse que eu acho que tinha uma simpatia pelo Fluminense, mas não sou torcedor de pegar a bandeira. Acho que é alguma coisa assim, não sei se é o Fluminense, posso estar me enganando. Não, tá certo. Desculpa, Roberto, se eu errei a tua simpatia aí. Tá mas certo. Enfim. Então tá. Então, não, beleza. O Rio Grande do Sul tem muito dessa... os dois costumes, a gente falava um pouco disso fora do ar, né? E isso está muito evidente. O jornalista identificado, que não é que seja neutro, a parcialidade vai existir independente de ter camisa. Tu é parcial na tua opinião para algo que tu defende. Não a favor de um time ou de outro, a favor da tua opinião. Essa é a parcialidade. A imparcialidade é tentar ser igual para dois lados, mas essa coisa da paixão na torcida mexe demais e as pessoas confundem. Eu prefiro ficar assim, claro, porque eu me sinto mais respeitado pelas pessoas, mas em algum momento da carreira, eu acredito que a pessoa tem que definir e dizer o clube que tem afinidade, porque isso é uma história longa. E o né? momento não é esse, pelo visto. Não é o momento ainda. Não é o momento ainda. Só os teus amigos de infância, a família, claro, porque, normal, né? Claro, normal. Porque aí tem os identificados, e é uma coisa que eu respeito muito, acho muito legal os caras que fazem isso. No Rio Grande do Sul tem o Baldasso, o Farid. Tu trabalhou com o Paulo Santana? Não sim, pegou? Sim. São apaixonados e torcem, fazem brincadeiras. Esse perfil no microfone, eu acho que jamais eu conseguiria fazer. Eu não tenho. Então eu me predisponho a fazer um jornalismo diferente. Dessa forma, como comentarista tradicional, que vários são assim, de uma escola antiga. Eu nem me sinto tão velho assim, mas eu sou parecido com a escola do professor Rui, do Lauro Quadros. Não querendo me comparar com eles, claro, a trajetória, a história deles. Mas, enfim, voltando ali a questão, bem. Como é que eu fui parar em Floripa, então, né? Eu venho fazer um jogo do Grêmio, que ele perde o mando de campo. Eu sei que ele perdeu. Agora a memória, não sei se vai me ajudar. Já vou te ajudar. Ele perdeu. Jogou contra com o Guarani Sport e Guarani. Sport. Mas eu não me lembro qual dos dois que eu fiz. Eu acho que foi o primeiro. O primeiro foi 1-0 pro Guarani, depois o Grêmio ganhou do Sport 2-1. Eu acho que é o do Guarani que eu fiz, né? Gol do Clóvis, se não me engano. Clóvis. Aí eu fiquei no Bahia Norte aqui, olhei pra Ponte Hercílio Luz, eu digo, que lugar legal, e eu entro na redação e os caras me convidam pra trabalhar aqui. Tu, na redação daqui... Do Diário Catarinense, que eu passei a minha matéria pelo Diário Catarinense, né? E te convidaram? E eu sempre gostei muito de praia, de mar, eu sou apaixonado, né? E no Rio Grande do Sul, desde a infância, quando eu ia para Capão da Canoa, que eu veranei muito tempo em Capão da Canoa, mas por lá, surfista calhorda, assim, né? Surfista gaúcho, tem essa Capelari. Pegava a onda. E aí eu digo, é muito forte, vir pra cá, cara, vou ficar perto da Joaquina, vou poder ir ali pros meus amigos, tem 4 ilhas, Garopaba, esse mar maravilhoso. Aí me fizeram uma proposta e eu fiz a transferência e vim pra cá. Daí eu entro pelo Diário Catarinense. Então, assim, meio que... Que ano isso, cara? Foi loucura, minha mãe chorava, que loucura é essa? Isso aí foi em 94 que eu chego 94, aqui. Que é quando eu vou pra Porto Alegre. Na verdade, eu saio daqui, eu chego em Florianópolis em 82 e saio no fim de 93 e definitivamente em 94. Sim. A gente fez o caminho inverso. Que perda pra cidade, né? A tua saída, né? Tu acha? Ao menos a gente ganhou o Caco nessa época. Teve gente que comemorou quando eu fui embora. Acho que a cidade só perdeu com isso aí. Tá bom. Olha... Mas é legal que aí eu nunca esqueço eu entrando aqui
Mas tu entrou no Diário Catarinense ou porque aquela história, rádio, Não, jornal era da escrito... 0 Hora. Não, era da 0 Hora. Então, Eu não cheguei a fazer uma transferência, eu tive que pedir demissão. Uma semana de diferença. Isso para efeitos de jubilado, aquelas coisas, eu perdi algumas coisas assim por causa disso, né? Sim. Mas é só uma coisa simbólica, né? Mas eu Claro. lembro quando eu fiz 10 anos de RBS, eu digo, na verdade, eu tenho já uns 15 aqui, mas tudo bem, deixa assim. Faz parte, né? Aí tem um troféu lá que o cara recebe. Mas resumindo, aí eu tô no Diário Catarinense, eu nunca esqueço a minha primeira reportagem, que às vezes tem aquela dúvida jovem ainda, do chegando aqui, uma nova cidade, como é que eu vou fazer, enfim. Minha primeira matéria, vou no Figueirense. Começou completamente perdido, né? Quem é o técnico, como é que é, estudando a história do clube. Claro que a gente conhece Figueirense, Avaí, Criciúma, não a fundo. Chapecoense, Joinville, a história toda dos requer um tempo, né, de adaptação, um tempo de convivência, né? É normal. Hoje, é normal. se eu for fazer um programa numa televisão aqui, eu vou, de novo, claro que eu tenho os atalhos, me readaptar ao local e ter informações muito mais precisas do que eu tenho hoje, do acompanhamento que eu tenho do futebol daqui novamente, né? Apesar de eu ter uma ligação muito forte por toda essa história, sempre torcendo pelos clubes de Santa Catarina, enfim. Aí o que acontece? Aí eu vou lá, eu me lembro que o Ramão, que era um jornalista do Jornal Estado, me ajudou muito, já estava por ali o Albeneir, sempre circulava por ali, algumas figuras, mas foi muito tranquilo. Aí quando eu caio a ficha de que eu estava num lugar muito diferente de toda a minha realidade de Porto Alegre, que eu moro numa praia, numa ilha, e é um paraíso, um lugar sensacional, de um ritmo completamente diferente, é quando no final de semana eu vou cobrir uma regata acho que era Optimist, ou era da classe Laser. Sim. E aí eu já entro num barco para cobrir aquilo no meio do mar. E essa coisa de surfar, de mar, eu adoro isso. Sim. Aí eu digo, nossa, eu tô pegando um vento aqui na Raia de Jurerê ali, do Veleiros. Aí eu tô aqui fazendo uma matéria, pegando um sol legal, uma coisa bacana. Não que a gente não esteja trabalhando, tem uma atividade, mas é algo muito prazeroso. Mais leve. Muito prazeroso, muito legal, apesar de ter o futebol e tudo. E aí passei anos, comecei a gravar chamadas no Diário Catarinense, porque eu já tinha uma facilidade de comunicação, assim, do rádio. Sempre gostei do microfone, televisão, das câmeras. E aí o JB Schiller também morreu, um grande... Sim. O homem das chamadas aqui da TV. Me colocou a ser o cara da chamada. O Caco aqui tem uma facilidade, bota ele a fazer a chamada do Diário Catarinense na TV. E aí eu ia ali, neste domingo, o Diário Catarinense, o Figueirense, não sei o que. Às vezes um pouco do pessoal ali, o Olavo, o Evaldo, o Dorva, meus colegas ali, o Castiel, que trabalhou aqui também há muito tempo, fazia um pouco a chamada também, né? O Geraldo de César, o chefe, Gilmar Martins, a Claudinha. Mas eu era o âncora dessa parte do futebol, ali dentro da chamada. E isso entrava na programação. E nesse período eu já fui conversar com o JB Teles, que eu conhecia, para tentar uma vaga na CBN, que na época ainda era... não era CBN Diário, era Diário. Diário da Manhã. Não era nem o CBN Diário ainda, estava recém virando essa bandeira. E aí eu falo com ele, aí diz, não, vamos ver quando é que consegue, porque ele era colunista ali também da redação, com a gente, tudo junto, né? E aí eu pedi aquilo, eu sei que eu acabo entrando, não consigo, depois uma vaga na rádio, eu viro setorista do Figueirense, faço por muito tempo Figueirense. E aí depois a TV, por causa dessa facilidade, tinha uma vaga para o jornalismo da TV. E aí o Roberto Azevedo, que vê a chamada, me chama, faz um teste, eu faço um boletim na Assembleia Legislativa aqui, passo no teste. Nem fui muito bem assim, acredito eu. Hoje, se eu for olhar aquele boletim, foi horroroso. Mas se viu ali um potencial de repórter, de uma comunicação, uma fala. Eles olham muito mais a postura, depois o texto, essas coisas, faz um teste. Passei e fiz o jornalismo aqui por muito tempo, Jornal do Almoço. Eu entrava ao vivo, fiz várias entradas aqui. Aquela rebelião do presídio, fiz 13 entradas para o Jornal do Almoço, para Globo News, para Globo. Então... teve aquela rebelião do presídio, não lembro que ano que teve, eu tenho foto daquilo, é muito legal.
Não o que aconteceu, Sim, mas como a cobertura jornalística, sim, foi sim, tenso, foi pesado para a cidade. Eu lembro o helicóptero carregando aquilo sendo transmitido ao vivo. Na rebelião mataram um dos presos e o corpo sendo carregado, o helicóptero mostrando isso ao vivo na TV, a cidade vendo aquilo, aqueles caras encapuzados com as camisetas em cima dos telhados da penitenciária, do presídio aqui de Florianópolis. Então, ali no Itacorubi, né? Isso. Atrás do SIC. Né? Trindade, eu acho que é bairro Trindade. Trindade. Entre a Agronômica e a Trindade. Trindade, exatamente. Trindade. Naquela rótula ali, atrás né? do SIC. E ali colocou um caminhão, entramos ao vivo. E aí depois, com o tempo, existia a ideia do Cleiton Celistre, do pessoal, do falecido Carlos Vanderlei, que era o chefe de esportes, de ter um editor para todos os esportes no programa que eles queriam reeditar igual do Rio Grande do Sul, que era o RBS Sport. Aí eu entro pro esporte, viro o editor-chefe do programa, começo a fazer, conheço pessoas. Aí tudo aquilo que eu fazia no Rio Grande do Sul, no jornal já com outros esportes, conheci muita gente do esporte daqui. E é maravilhoso. Santa Catarina tem uma gama de jogos abertos, o tênis, a surf, fiz um monte de coisa e trouxe o Teco Padarassi para trabalhar com a gente, o Toque do Teco, um programa muito legal que tinha, né? Aí tinha a Cleci, depois a Suiane Quevedo, Domar Frison, o Celito Esteves, Edmilson Ortiz, todos esses caras. Isso aí até que eu viro chefe depois de esportes. Era anos 90, né, Caco? O Domar Frison, já contei a história. Se citasse ali, eu bati boca uma vez do Scarpelli. Contei num episódio com o Caco, tu nunca batesse boca. Não. Que corre o risco, viu? O professor o homem é nervoso, né? Era um hooligan, né? Um dos primeiros hooligans catarinenses. Epidemia alvinegra. Aquela ali foi antes. Mas o do Domar já contei. Ele... não sei, eu tava nervoso com o desempenho do Figueirense do Scarpelli. Isso acontece. Aí... Eu meti a boca, ele me xingou de volta. Ele cometeu um erro, nós chegamos à conclusão aqui na nossa mesa. Me respondeu ao torcedor. Claro que eu estava errado, né? Enfim, ficou uma rusga. Eu não tenho mais contato. Claro. Talvez tu tenha, Caco, hoje em dia. Tomar Frison, desculpa aí, peço perdão aí, a gente amadurece. Tomar, querido, tem contato, sim, a gente conversa, fala. Ele vai assistir esse programa, né, Caco? Claro, com certeza. A gente juntou... Tomar, desculpa. A gente juntou esse tempo a equipe aí toda. O Marco Aurélio Souza veio de São Paulo também. A gente fez o Leonardo Coelho, todo esse pessoal. O Giovanni Martinelli, que está em Chapecó, não pôde vir, né? O Alexandre Oliveira também é outro que a gente tem uma amizade muito forte. Mas enfim... Vocês têm um programa com o Alê, né? Sim. Pois, enfim, vocês tu ia abordar daqui a pouco, né? Posso falar. Claro, linha de quatro. Aí resumindo, para fazer o resumo, fiz isso. Virei chefe da RBS, fiz toda aquela cobertura do Guga, né? Como multimídia, foi o primeiro repórter, uma experiência multimídia da RBS, que era o cara que era câmera, deu até polêmica. Pô, por que não leva cinegrafista, fotógrafo, o cara é câmera? Eu digo, mas eu fiz o curso de jornalismo, tenho fotojornalismo, eu também posso fazer fotos. Eu entendo que eu até preferia que tivesse um cinegrafista e um fotógrafo comigo, mas eu não vou deixar de ir fazer uma cobertura porque não tem um colega comigo. Claro. Talvez numa outra um fotógrafo, um cinegrafista que escreva e saiba falar também possa estar, é mais difícil, mas possa também estar no lugar de um jornalista. Mas eu me preparei, eu tive essa formação até revelando fotos e copiando fotos em laboratório ainda, que era uma época a gente fazia todo o processo. Sim. Mas vocês me orientam aqui, porque senão eu vou contar toda a trajetória. Não, mas está indo bem. É longa, eu quero encurtar para sair da TV... Vou pra... Eu queria só aproveitar o gancho. Tu teve, então, o Roland Garros? Não cheguei aí a Roland Garros, é incrível. Porque a cobertura... A RBS decide fazer a cobertura, porque por causa da... Teve um período que acho que por causa da Copa ou algum torneio internacional, o Teles estava pela França e ele faz o tricampeonato como repórter lá. Tá. E se faz aquela transmissão ao vivo aqui na TV, né? Mas aí depois que ele é tricampeão, decidem que algum repórter tem que acompanhar, né? Pouco tardiamente, eu diria. Depois de 3 Roland Garros. Porque no primeiro realmente ninguém esperava. Eu acho que até a manchete que passa aquele primeiro Roland Garros, vocês lembram disso? Sim. Né? Exato. Quais foram os anos? Lembra de cabeça, 97, 97, 2000 e 2001, né? Acho que é isso aí.
A gente coloca as legendas explicativas do programa, mas acho que são esses os anos. Então, em 97, acho que não tinha quase ninguém do Brasil. Deslocaram alguém quando virou, tem um guri que tá ganhando nos jogos, aí deslocaram alguém lá na... Enfim. Aí depois foram todas as outras. É que a Globo tem uma grande vantagem, né? A Globo tem os correspondentes, tem um escritório em Londres. Aí é só deslocar alguém para Paris, é uma barbada, né? Eu não vou lembrar os repórteres, mas eu lembro todos eles, mas eu lembro que um ano foi o João Pedro Paes Leme. Isso. Aí eu acho que as outras duas foram as duas, ele gostava de fazer, as outras duas foram o Uchoa, Marcos Uchoa, acho que fez as outras duas. Eu sei que tem. Porque elas foram coladas, né? Eu sei que tem aquela, acho que é aquela que mora em Roma há 1 bilhão de anos, a Ilse Scamparini, né? Esse dia... Quanto tempo ela mora? Uns 250 anos. Tá chamando ela de velha, é isso? Não, ela é jovem ainda no vídeo. Cara, desde que eu era criança, ela tá lá em Roma, aí esses dias na Globo News... É que hoje Estamos aqui, a cobertura do Papa no Vaticano. Tem uma longa história. Firme. Ela é uma senhora, né? Não, uma senhora, legal isso. Baluarte, né? É legal ter essa longa trajetória e ainda poder estar exercendo atividade. É uma coisa que às vezes a gente defende. Tem aquilo que eu falava do início. Tem o estagiário, tem que ser valorizado, mas existe na nossa... categoria do jornalista, uma questão etária muito preocupante na minha visão. Olha aí. Eu tenho um coração muito aberto para todos os colegas que têm dificuldade e passam dos 50 anos. Eu nunca deixo de atender um colega, só o fato de ser, não é corporativismo, eu nunca deixo de atender, tentar buscar uma oportunidade, ajudar. Não é porque eu estou num veículo grande, gigante, que eu não vou tentar ajudar. Porque sempre quando fui chefe, eu recebia muitos currículos e tive essa facilidade de muitas vezes não colocar para dentro do veículo onde eu estava, mas ajudar pessoas a ver talento e até dar feedback. Esses dias o Giovanni Martinello, achei incrível isso, ele guardou, eu não lembrava disso. Eu dei um conselho para ele por e-mail, e parece que é a mãe dele que guarda essas coisas e ele tem isso. Do que ele deveria fazer para se tornar melhorar o trabalho dele, enfim. Nada muito assim pesado, porque o Giovanni era um grande talento, mas eu digo, tu pode fazer isso, pode. E ele guardou aquilo. E ele vem para cá e olha o narrador, o profissional que vira, trabalhou o Brasil todo, hoje está em Chapecó liderando uma rádio, né? Então é muito legal isso. Mas... Isso é fundamental, né? O cara tá sempre aberto a melhorar, a crescer e aprender, né? Com certeza, eu sempre sou um eterno aprendiz, estou sempre aprendendo com todo mundo. Mas eu gostaria de aproveitar essa bandeira, assim, que é uma questão que me preocupa muito. Porque eu vejo a gente só olha no jornalismo aqueles grandes nomes por muito tempo, que talvez como futebol se fala de carreira curta, mas muitos estão em casa agora, com dificuldade, não tendo como pagar um aluguel, não tendo emprego, bate na porta de uma empresa. E é importante que eles estudem, se diversifiquem, tenham um mundo digital, tentar se reinventar. Mas é um momento de muito... Quantos desses vão ter por aí nos próximos anos, até pelos espaços que tem? Né? Então é uma preocupação que eu tenho, só um detalhe. Essa preocupação que existe no jornalismo, ela é geral, né? Geral. De fato, ela é geral. Foi. Claro, a comunicação como um todo. A comunicação acho que foi afetada de uma maneira, talvez como nenhuma outra área, não sei, mas imagino que sim. E de fato tudo muda, né? O perfil, as plataformas. E tu é um cara que se adaptou muito bem, né? Porque eu acompanho ali teus stories, tudo. E é esse tipo, talvez, né, do cara não pegar a transição. Exatamente. Ou torcer um pouco... Não pode. O que é comum, né? Não é assim que... Maurício, a pessoa tem que se readaptar. Nós somos camaleões e heróis da resistência no jornalismo. Como um todo, não só jornalismo esportivo. Porque o mundo muda muito rápido com a tecnologia que tem. Agora nós temos um concorrente muito forte, que ele ainda não é factual, mas ele escreve mais rápido do que nós e ele é muito mais potente em termos de troca de palavras e possibilidade, que é a inteligência artificial. Mas eu não vou brigar com ela. Eu vou colocar ela como meu aliado. Vamos. Tu já entendeu essa bagaça? Um pouco sim, porque eu estudo muito isso. Eu sempre gostei muito de tecnologia, de inovação.
Eu gosto do retrô e do novo, eu gosto das duas coisas. Como fotógrafo, eu admito que eu tenho tido um pouco de dificuldade em aderir a essa... O importante é estar aberto ao novo e saber criticar também aonde tem que tomar cuidado com isso. Claro. Porque se existe o fake, talvez a inteligência artificial ela consiga fazer o melhor fake possível. Ela consegue dublar a minha voz e talvez o Rodrigo, que não estivesse aqui, a gente pode pegar de alguma forma, gravar a voz dele e com um texto criar um áudio dele e talvez até um avatar futuramente dele falando aqui do nosso lado. Mas o Capelari... Mas eu estou exagerando em algumas coisas, mas é isso. Ele já se manifestou, eu até concordo com ele, porque ao criar uma imagem e lançar pela internet, 97% vão achar verdadeira. Ele ficou revoltado com a história da torcida do Napoli, né? O Napoli foi campeão italiano. Claro. Fizeram uma imagem lá que tinha 1 milhão de pessoas na rua. E na verdade, eu fiquei decepcionado. Porque a imagem era tão bonita e não era que te levava a uma ilusão. Eu gostaria que aquilo de fato tivesse acontecido, né? Mas aconteceu de uma maneira bem diferente. Então, essa... E isso já acontecia. Para mim, o grande erro, que é a essência do jornalismo, é não ter a apuração. Essa é a palavra mágica. Então, quando você vê uma imagem maravilhosa... Mas eu já caí nesse conto também. Imagino, né? Porque ela é tão metida, tu fica encantado, tu já retuita, tu já reposta. A gente tem que segurar a mãozinha, Mas como essa não é uma denúncia, é um erro que a gente cai e depois dá para corrigir. O problema é quando é uma informação errada sobre algo que alguém não disse, sobre um jogador que disse algo que não disse. Esse é que é o perigo. Por isso que sempre antes de colocar algo no ar, ou de falar algo em microfone, ou inclusive uma mania que as pessoas têm de repostar em WhatsApp, apure antes. Claro. Até nesse período político, olha quanta coisa errada. Então tem órgãos para isso, tem boatos.org, que você pode colocar lá dentro uma notícia e checar a veracidade. Ou eu digo assim, as pessoas, eu não gosto da Globo, eu não gosto do UOL, eu não gosto do... Tudo bem, pode não gostar da opinião deles. Mas qual é a diferença de um veículo desse e o próprio canal aqui, o Comendo a Bola, que tem endereço? A gente consegue achar juridicamente Vocês não são aquele blog que repõe notícia e repassa notícia. Aí qual é a dica que eu dou? O blog vamos dar um nome fictício, Gazeta da Cidade, é um nome bom assim para criar uma coisa, um blog Gazeta da Cidade. Ele coloca um monte de mentira, faz uma fachada legal, um logo bacana e aquilo vira um jornal. Aí eu quero falar mal do Caco, que é candidato a vereador em Florianópolis. Não estou me candidatando a vereador, é só um exemplo. E aí eu vou lá, crio uma notícia falsa, coloco nesse blog e repasso. O que as pessoas não fazem, que é a primeira apuração? Entra nesse site e vai no sobre. Onde é que está o endereço? CNPJ. O endereço físico, ele tem fachada física para ser processado por isso. Sim. Tem um jornalista responsável por trás. Então, as pessoas repassam a informação, mas não fazem a apuração nem de quem está passando isso. Mas esse comportamento... Bom, a minha mãe vai ser a primeira a passar essa tua informação aí, né? A tua fake news aí. Eu gasto uma boa parte do dia dizendo, mãe, não. Mas Dona Silvia, a senhora se contém. Mas assim, esse comportamento ele está disseminado, né? E as novas gerações, e aí sim, né? Acho que é mais preocupante. Minha mãe é uma senhora de 73 anos. O estrago eu acho que é menor, né? Ou não. Mas enfim. Tem o golpe nos velhinhos. Que esse é um bom exemplo. Minha mãe caiu, ela mandou 500 conto, não lembro para quem foi, mas mandou, perdeu 500. É complicado. Ficou com Tem pena. No Rio Grande do Sul, do carro que fura o pneu, aí o cara diz que é o fulano que precisa do guincho. Todo mundo sabe que o guincho na freeway lá do Rio Grande do Sul é caríssimo, né? Tem uma taxa alta para guinchar um carro. Aí o cara diz que não tem dinheiro, é um parente, manda uma voz meio da estrada, assim, a pessoa... tô desesperado, as pessoas caem nesse tipo de coisa, né? Todo dia tem uma nova, né?
Mas a gente deu uma volta Uma bem curva, né? legal. É que eu entrei na inteligência artificial, depois a gente pode até voltar problema. sobre essa questão. Não tem problema. Porque eu tenho outras atividades também, como... Mas a gente queria saber como é que tu... Como é que foi andando? Santa Catarina, o que aconteceu? Vamos seguir na linha do tempo, né? Voltar. Aí eu faço essas coberturas do Guga, foi muito legal que fazendo câmera, eu criei uma técnica também por isso que eu digo, eu sempre gostei de tecnologia. Eu tinha uns garfinhos daquilo do rádio que coloca no telefone. Aí eu vi que a câmera, eu conseguia por dentro da câmera botar um microfone, daí eu já fazia o que é hoje uma caixinha que tem hoje para mixar som. Pela própria câmera eu já mandava o meu som e melhorava com um microfone, não como esse Shure aqui, mas um microfone de bola, que a gente chama, uma qualidade melhor. E aí eu já dava play para rádio no próprio áudio do Guga que estava gravado em vídeo na câmera. Então eu otimizava as coisas e fazia aquilo. E dali já tirava o texto para o Diário Catarinense. Eu tinha uma coluna, já tinha um blog também, uma questão já digital, as minhas primeiras experiências. E o primeiro torneio foi o de Stuttgart, ele já ganhou e foi aquele que foi a avó Olga. Sim. A Oma, em alemão, Oma. É a Oma. Ele exato. fala Oma, pô. Isso pra quem é descendente de alemão é tão gostoso. E ela era um fenômeno, porque ela era fluente em alemão. Yeah. E ele não dava muita entrevista, porque ele estava concentrado no torneio. E ela entrava nas redes de televisão, nos estúdios. Então, o nosso diferencial, o localismo para Santa Catarina, para o Nacional eu fazia, era o Guga. Mas para o localismo, a Dona Olga virou uma personagem. Verdade. E eu falava com ela, e às vezes eu tava gravando, nunca esqueço ela... Mas tu tá gravando isso aí? No café da manhã era muito legal. E ela passou grandes insights, tudo, foi muito bacana. E aí dali eu pego um voo para Los Angeles direto para fazer, e ele vai a uma semifinal e perde pro André Agassi. Opa. Que até vai fazer a final com o Cheng. Eu acho que até o Cheng ganha esse torneio do Agassi. O Cheng ainda era um tenista bom nos Estados Unidos. Aí depois eu fiz outros. Aí consegui num grande torneio Grand Slam, que foi o US Open, foi muito legal. Lá eu entrevistei o Pelé, consegui falar com o Pelé, foi uma coisa bem bacana. Marco em qualquer carreira, né? Sensacional, porque todos os colegas desistiram. E eu digo, eu não vou desistir, cara. Eu tenho que falar com o Pelé, cara. Eu com a câmera, né? E aí eu vou atrás dele, assim, num corredor em Flush Meadows, lá dentro do estádio, Arthur Ashe. E ele entra num estúdio, e era acho que era da ESPN até. Ele transmitia lá para os Estados Unidos. Ele Presságio. Aí eu entro e fico na porta ali, ele vai de costas. E anoitecendo, e nisso meus colegas fazendo outras coisas, já tinham desistido. Eu digo, não, cara, eu quero falar com o Pelé. Aí eu fui, caminhei. Aí eu lembro que ele tá assim de costas, e o Pelé, tudo bom? Coisa e tal. Eu digo, cara, aquele cara brilha, né, cara? O Pelé tem uma estrela, assim, é o rei mesmo. É aquela majestade do futebol, assim. Nossa, cara, que loucura. Ô, Pelé, tu pode dar uma entrevista pra mim aqui? Aí um monte de assessor começa a ligar umas luzes. Não, ele vai pegar a limusine agora, que não dá, não sei o quê. Eu digo, cara, não acredito que eu cheguei até aqui agora. Aí o Pelé olhou pra eles assim, disse assim, mas a limusine não chegou, por que eu não posso falar com o rapaz? Eu digo, cara, graças a Deus. Aí eu liguei a câmera. A imagem não ficou tão boa, porque um cara sacaneou, ele botou um flash ao contrário, cara. Puta que pariu. Mas deu certo, na cara do Pelé ali, coisa e tal. Bati um papo com ele, gravei. E aí consegui ligar e botar o áudio na TV Com aqui, a antiga TV Com ao vivo. Renato Igor tava no Conversas Cruzadas, coloquei. Foi muito legal, foi uma experiência interessante. Legal. Mas ali eu vi vários tenistas, depois fui a Stuttgart de novo, fui a Paris, mas não era Roland Garros, era em Bercy ali, que é o Master Series na quadra dura de carpete, como diz o Guga, né? Que é onde ele foi campeão mundial, em Portugal, né? Mas era no Carpé, né, que ele fala. Não carpete, no Carpé. E aí fui também se eu não me engano, depois eu fui ao Mundial no final do ano na Austrália. E nesse US Open ele tem um jogo maravilhoso contra o Max Mirny, e depois ele cai, eu acho que contra o Kafelnikov. E ali, depois ali na entrevista que ele dá o choque pro mundo, para nós, caiu uma ficha de que ele tinha um problema de quadril, que aquilo estava atrapalhando muito ele, coisa tal, tá com uma lesão. E aí que ele vai para a Austrália com essa lesão toda. E lá ele abre mais até essa questão, mas que ele já estava com alguns problemas físicos. E ali que via que ele... Que ano isso, Caco? Isso, 2001. E ele era o número 1 do mundo. Ele seguia, ele tinha
a pontuação dele era tão alta, porque ele ainda tinha pontuação de Roland Garros, que ele teria que defender no ano seguinte, mas já era o segundo ano seguido, fora outros torneios que ele ganhava muita coisa. Era semifinal, era final, era esses de Saibro ganhava muitos. Então a temporada de Saibro ele dominava, ele estava na liderança, foram 44 semanas, né? Aí ele chega lá na Austrália, no Ópera lá de Sydney, Opera House, um lugar maravilhoso, a apresentação de todos aqueles grandes tenistas. E ali encerra um pouco essa trajetória, porque depois o Guga começa a ter os problemas que tem. Eu cheguei a fazer um torneio na Alemanha que na primeira rodada ele cai em Stuttgart, um outro depois ele cai na segunda rodada, acho que esse de Paris. Tudo ele começou a ter dificuldade, ainda mais em quadradura, né? Mas aí depois disso aí eu fiz muitas jornadas pela CBN, cheguei a participar do debate diário no início, né? Depois veio... Se tivesse no debate diário? Sim, na primeira formação com o Roberto Alves, cheguei a fazer um período, né? E aí depois veio o Cacau Lino pra cá, Carlos Eduardo Lino, que só abrilhantou o programa, ficou numa excelente composição. Ali conheci grandes colegas, o Paulo Brito, o Roberto Alves, com quem aprendi muito em televisão. O Roberto me ensinou muita coisa, talvez ele não saiba, eu sempre agradecer ao Roberto Alves. O próprio Mário Mota também, André Busato, quando eu fazia a bancada do Jornal do Almoço. Mas o Roberto me ensinou muito, que eu até estou fazendo agora, tem a câmera aqui, e na TV tem muito isso, de olhar para as mãos, conversar com as pessoas, olhando nos olhos, que não é o tempo inteiro fixando para a câmera e falando, que isso até intimida o telespectador. Uma coisa é o âncora lá, como o Fabian, que faz o noticiário da 7, agora eu quase chamei de RBS Notícias. Falando, é o NSC Notícias, mas é que eu sou da antiga. Da velha. Aí ele tá falando boa noite, ele fala aqui, ele tá sempre falando ali, troca de câmera, vai para uma outra. Mas o cara que é comentarista, descontraído, ele fala, olha para a mão, Roberto ajeitava a gravata, fazia aquele olhar para o Miguel Livramento. Então, eu observando ele ali, aprendi muito com as dicas e olhando ele trabalhar. Que às vezes até sem falar, tu te comunica melhor no vídeo, né? Então foi uma escola maravilhosa. O próprio Mário Mota, um cara fantástico. Aproveitando a deixa, Caco, recentemente a gente teve a perda do Miguel Livramento. Que loucura, né? Que inclusive, né? O nosso programa de agora está sendo vinculado após os dois que nós fizemos com ele. Chegasse a conviver com o Miguel, conseguisse interagir. Com certeza. Que saudade que dá, né? Quer dizer, já dá, né? Muito triste, né? E para nós aí do programa pode estar indo à frente, talvez, claro, o tempo vai dando a gente fica na homenagem, mas está muito quente aqui para nós hoje na gravação. Claro, né? Não, a última pessoa que nós entrevistamos aqui antes de ti foi o Miguel. Mas que legal que conseguiram pegar toda essa história para poder... Foram, né? 2 programas, realmente, quem não assistiu, assista. É um fenômeno, cara. Foram 2 programas muito legais e a gente pôde... revisitar toda a história dele, né? Não só nos meios de comunicação, mas... Imperdível, né? Realmente estão programas muito bonitos. O que eu conheci ele quando eu era chefe, né, da equipe. Então eu já estava um pouco mais fora do vídeo mesmo. Eu fazia muito mais na RBS TV, uma chefia da equipe toda, do Globo Esporte. Aí de vez em quando eu ia pro ar, fazia alguma outra matéria depois, mas eu fiquei um tempo bem como chefe. E aí... O Carlos Alberto Ferreira teve a ideia de juntar os dois de novo e falou pro Cleiton Celice, que era diretor, e eu sempre era consultado também como cara do esporte ali, porque era da TV e coisa e tal. Eu achei maravilhoso, porque eu adorava os comentaristas. Hoje o Linha de 4, eu não vou dizer para vocês que não é uma ideia semelhante nacional. No fundo a gente se reinventa. Porque eu achava fantástico aquilo de ter um Itajaí, que pegava todo o vale ali. Os dois da capital, pessoal lá era o Ivan Carlos em Xanxerê, ou era em Xaxim que ele fazia, não, Xanxerê, né? Que era Chapecó, né? Mas o estúdio era em Xanxerê. Eu acho que mas o Ivan era só no sábado, ou era um outro canal talvez, Caco. Mas tinha um de Chapecó, o Ivan. Então, esse de Chapecó acho que era num outro momento. Durante a semana, de segunda a sexta... Você sabe melhor que eu. Eu peguei a fase final, eu peguei o último modelo, né? Da TV. Em Criciúma, que teve 3, né? O Nassif, depois o Milioli, depois o Paulo Coutinho,
Trabalhei com o Milioli também, foi nosso comentarista. O Miguel, eu mandei Roberto muita jornada com Floripa ele. E o Eladio em Itajaí, o Milioli é outro cara esse era segunda a sexta. Eu sei que o Ivan Carlos Mauro Búrigo, várias pessoas. Bruce Brussolo. Esse aí é... Pô, mas aí o Miguel chega lá um dia, daí a gente... Pô, vai ser sensacional colocar os dois ali no Jornal do Almoço de novo, vai ser divertido, vai ter espaço para esses dois caras aqui, vai ter horário para isso, eles não vão parar de falar, vai ser muito legal, né? E deu muito certo, porque a gente pensou assim, pô, eles já têm uma história. Sim. O Roberto já vinha muito bem. E o Miguel, com tudo que representava, essa briguinha deles, aquela coisa no ar, né? Eu até tentei fazer um pouco... Eu fazia um pouco isso com o Roberto quando o Jornal do Almoço. Eu provocava ele, assim. Ele gostava dessas provocações, assim. Pra ele negar e ficar. E foi essa técnica que aprendi. Mas os dois imbatíveis. Não tem como fazer igual os dois. Copiar. E aí eu nunca esqueço. Os dois são muito profissionais. Mas como ele veio depois, o Roberto já estava lá. O profissionalismo do Miguel me chamou muita atenção, assim. Porque eu era um jovem chefe, né? E ele veio e falou pra mim, Caco, tudo que tu precisar, eu tô à tua disposição. Eu estou aqui, tu é que manda. Tu é o nosso chefe, tu diz o que eu preciso fazer. Eu digo, mas Miguel, não tenho que te ensinar nada, só tem que cumprir aqui o teu horário ali. Coisa... Não, mas eu quero a tua orientação, eu preciso disso, é importante, eu tô aqui pra isso. Pra aprender também uma humildade. Que legal. Importante. Que eu achei sensacional aquilo, né? E um cara... Ele era exatamente aquilo que a gente via no vídeo, que eu digo da comunicação. Muitas vezes a pessoa cria um personagem no ar. Claro que um pouquinho de exagero na voz, no tom, na técnica da comunicação eles fazem. Mas ele era exatamente aquela pessoa nos corredores, como o Roberto também é, né? Sim. Eles são exatamente aquilo ali. Até às vezes tem coisas fora do ar mais... bagaceiras, vamos usar uma palavra assim, que a gente tem, que são sensacionais. Claro. Bem mais legal do que no ar, que a TV não permite, a TV aberta. Lógico. Mas é muito divertido com as pessoas, carinhoso, cumprimentando todo mundo. E aquela coisa do Avaí, com os caras do Figueirense, e pegava no pé e ficava brabo com o câmera. Não, porque o Figueirense não joga nada. Sabe nada, é muito ruim. E discutia com os caras quase entrando no ar. Era sensacional. Vocês ali atrás se divertiam horrores, né? Era espetacular. E outra coisa que me chamou a atenção, a autoconfiança. Porque em um dado momento ele veio para ser comentarista na rádio e não narrador. Porque a narração do Miguel, ela era divertida, ela tinha alguma coisa que não é o narrador aquele... É como eu falei do Pedro Ernesto aqui no início. Sim. Ele é um narrador que tem uma técnica que não é a mesma técnica que tinha na época o Salles Júnior, que ainda está lá, o Paulo Branco, que está hoje aqui na Jovem Pan. Que são dois caras de técnica de narração, o Alano que passou, vozeirões, dicção. Mas ele era uma coisa que ninguém tinha como fazer. Um personagem da ilha como ele, ninguém poderia fazer numa narração. Que aquela cruzeta vai de patinete e volta com não sei o quê. Cara, aquilo era sensacional. Lógico. E às vezes ele se falava, ele errou um nome ali, não deu um nome lá, coisa e tal. Mas era um espetáculo, era um show de animação aquilo, pro torcedor do Avaí, coisa e tal. E aí ele disse assim numa reunião, eu nunca esqueço. Tá, Miguel, mas por que tu quer tanto narrar? Porque eu sou o melhor. Muito bom. Eu sou o melhor de todos. Não tem melhor do que eu. Muito bom. E aquilo firme. Olhava pra nós assim e dizia. Não era bravata. Não, e não era, mas não era arrogante. Sim, porque eu sou o melhor. Eu me sinto bem. Tanto que ele abria e dizia, estou aqui fazendo aquilo que sei e que gosto. Ele abria as transmissões dizendo isso. Né? Então ele tinha muita confiança naquilo. Então o comunicador, quando tem confiança no que faz e sabe que ele tem uma autoridade no microfone, que independente da técnica, ele realmente, nesse aspecto, ele era o melhor. Ele era imbatível. E não é porque ele morreu agora que eu estou dizendo isso. Não, sim. Não, nos mas programas... pra mim sempre foi isso. Nos programas que nós fizemos aqui, e ao contar toda a trajetória, a gente... lembra, né, de tudo que ele falou aqui, que ele, quando chegou para te dizer isso, ele já tinha essa bagagem toda, né, um histórico sensacional. E o que importa também para um comunicador ou narrador? É a resposta do público. Ah, sem dúvida. Claro. Não importa se... não carisma, né? Às vezes a gente também cobra de...
mais antigo que a locução do rádio, tem que ter aquela locução. Hoje Sim. tem pessoas que não têm aquela voz de locutor, mas elas se comunicam de uma outra forma genuína, elas são o que elas realmente são. Elas não inventam um personagem e por isso elas cativam as pessoas. Nesse aspecto, a rede social foi muito interessante, porque a pessoa quando fala na frente de um microfone, de uma câmera, de um celular, ela consegue ficar muito mais à vontade do que uma câmera gigante, a grande lente, uma televisão, até um cenário como esse aqui, dependendo, vocês já tiveram pessoas que vieram aqui, um atleta não está tão acostumado. Sim, o cara dá uma travada. Agora no celular dele lá, quando está viajando, ele mostra uma vitória do time de vôlei, ele vibra com aquilo. É isso que o Miguel, o Roberto, esses caras, e eu citei alguns do Rio Grande do Sul, Lauro Quadros, Rui Carlos Osterman, esses caras, o Vianney Carlet, que eu trouxe para a Rádio Bandeirantes, agora nesse período final, antes dele morrer, que é um cara que tem um grande nome no Rio Grande do Sul, eles são genuínos, são verdadeiros comunicadores, são craques do microfone. Sem dúvida. São caras, e o Miguel era isso, e olha, muita saudade, fiquei muito emocionado vendo as reportagens, um aperto no coração, assim, pela família, pelo que representou. Notícia... Era algo inesperado, eu não estava convivendo com ele, mas quando acontece... Aí tu não ouve falar do Miguel, aí quando fala do Miguel é porque o Miguel partiu para outra. Tu imagina nós, a menos de 24 horas de colocar o programa no ar, fazendo a edição do 2º episódio, ou seja, eu quando recebi a notícia estava com a voz dele muito fresca na cabeça, realmente foi triste. Caco, nosso papo tá ótimo, bacana, tu também és um craque aí da comunicação. Sim. Não, que isso. Mas nós vamos encerrar esse programa. Sim. Né? Vamos continuar batendo esse papo aqui com o Caco. A segunda parte você vai assistir na semana que vem. O papo tá bacana e vai continuar. A gente vai mudar um pouquinho o foco, o assunto, mas eu tenho certeza que o papo vai ser saboroso. Um abraço e a semana que vem tem mais. Obrigado. Valeu. Abraço. Até a próxima.